Eu disse antes já em outros vídeos, e eu digo outra vez, marketing enganoso é perigoso. Você entra esperando uma coisa e você recebe outra. Por mais que o filme seja bom, essa estratégia é perigosa. Sejam bem-vindos, cinéfilos de plantão, a mais um TV Imaginando. E chegamos aqui à conclusão do Planeta dos Macacos. Olha, quem diria, 10 anos atrás, 10 anos não, o quê? 7 anos atrás, quando foi anunciado que Planeta dos Macacos ganharia um prelúdio, que se tornaria uma das trilogias mais aclamadas pelos críticos. Você acreditaria nisso? Realmente eu não ia acreditar, não. E chegamos aqui ao final dessa trilogia com o Planeta dos Macacos, A Guerra. Aqui o César enfrenta o Coronel, interpretado pelo Woody Harrelson, num confronto aqui que vai finalmente nos levar aí ao Planeta dos Macacos original, de 69. E vamos lá, voltando ao que eu falei aqui na abertura. Antes de qualquer coisa, se você assistiu o trailer, esqueça. Esqueça mesmo. Mas eu vou falar, esquecendo o trailer, esquecendo completamente o trailer. Eu não posso deixar de me sentir um pouco enganada, não só pelo trailer, mas por tudo que esse filme estava me levando a crer quanto ao que seria esse filme. Porque até nos primeiros minutos desse filme, a gente diz que a gente teve a origem, que nos levou ao confronto e que nos levaria à guerra. E não se enganem, esse não é um filme de guerra. Ele é um drama, ele tem elementos de guerra, mas não é guerra. Não, pois é, assim, eu acho que, vamos pensar um pouco pelo lado positivo, assim, você que viu os trailers, cara, você tá completamente livre de spoiler, assim. Você pode até se sentir um pouco enganado, eu me senti um pouco enganado, mas eu fui pelo lado de ter surpresas, digamos assim. E, assim, eu acho que realmente, assim, ele pode não ser um filme propriamente de guerra, assim, ele tem uma constância que outros filmes de guerra têm, mas eu acho que ele trata de vários elementos que também tem na guerra, assim. Eu acho que talvez ali pelo meio do filme, que é meio que vira uma coisa meio que de vingança, né, e tal, mas eu acho que tanto no começo quanto no final do filme, ele é o que o título diz, né, assim, Planeta dos Macacos, a Guerra. Bom, a direção é mais uma vez do Matt Reeves, que dirigiu o Planeta dos Macacos do Confronto. E eu acho que facilmente esse aqui é o melhor trabalho de direção dele. Ele consegue criar a atmosfera de conflito, de guerra, assim como ele criou no segundo filme, que eu ainda considero o meu favorito. Ali no segundo filme, ele conseguiu fazer o conflito de uma forma mais forte. Além da gente também ter a questão do Koba, que é o vilão, acho que um personagem tão forte quanto o Caesar. Mas no seu caso, o seu favorito é o primeiro, não é? Não, eu ainda gosto mais do primeiro, assim, porque o primeiro filme, digamos assim, ele é o mais arriscado, ele é o que podia dar mais errado. Porque ele começa com um drama, né? Assim, é só a relação daquele cara com o macaco. E aí o final, digamos assim, o terceiro ato, são aqueles macacos se soltando e vira um filme de ação e termina com uma infecção global, sabe assim? Tipo, é um filme que ele tem uma virada no final completamente diferente. Agora, em relação ao terceiro filme, que eu acho que ele é quase tão arriscado quanto o primeiro, é porque ele tira uma coisa do segundo, que eu acho que ele tinha muitas pessoas, digamos assim, no segundo. Ele ainda tinha aquele lance de ter um protagonista humano, que é um pouco desnecessário, mas foi bem resolvido. Só que eu acho que nesse filme aqui, o Caesar é o protagonista. Sim, esse realmente é o ponto que eu mais gosto do terceiro filme. Ele não tira o foco do Caesar. Assim, a gente tem o Woody Harrelson, mas os macacos são os protagonistas 100% aqui. Enquanto a gente tinha no primeiro e no segundo filme, os humanos bonzinhos. Esse filme não tem isso. Esse foi um bom diferencial. Agora vamos falar do Woody Harrelson. Pois é, cara, assim, eu acho que pra quem acompanha o canal aí, sabe que eu tenho um gosto duvidoso aí pra certas coisas. Agora, assim, o Woody Harrelson, ele é um bom ator. Tá certo? Só que ele é um cara também que não pode ser levado a sério, assim, né? Quando o cara vai lá e ele usa o método de ficar mexendo no óculos escuro numa cena que é de noite, cara, aí não dá, cara. Tipo assim, vira uma canastrice e eu acho um pouco desnecessário. Não, assim, eu não achei a performance dele ruim. Eu só achei aquém do que poderia ter sido.
Mas aí isso envolve um elemento do roteiro que me desagradou, que tirou um pouco o peso do personagem dele. Porque assim, o que eu esperava do filme era basicamente um confronto direto entre César e o personagem do coronel. Então assim, era esse embate que era uma coisa que eu tava imaginando. Pelo plot, o Woody Harrelson, ele fica um pouco secundário no lado antagonista do filme. Tipo assim, ele parece, é quase como se ele sumisse, mas ele não some. Porque assim, no segundo filme a gente tinha um Koba, e o Koba roubou a cena, ele era um antagonista bom, assim. E nesse filme aqui, ele acaba tendo também esse problema com relação a ter, digamos assim, outros macacos, porque eles introduzem o Bad Ape. O Bad Ape. Só que, digamos assim, eles não tem nenhum outro macaco que não seja o Caesar que roube a cena, assim como o Koba, sabe, teve aquela interpretação boa pelo Tom Quebel. Não tem nenhum outro, não há um outro personagem tão forte quanto o César nesse filme, assim como teve no segundo filme. O César realmente é o que reina supremo aqui. E eu tenho que falar de novo como é que o Andy Serkis até hoje não ganhou uma indicação ao Oscar por esse trabalho dele nessa trilogia, porque eu considero, principalmente depois dessa trilogia, é de longe o melhor trabalho da carreira dele. Você chega a um ponto em que você esquece que não é um macaco de verdade. Que é uma combinação tão grande, uma combinação tão forte de performance com computação gráfica que o negócio mescla e você esquece que tem um ator ali por trás daquele macaco falso. É perfeito. A forma como o efeito especial traz à vida a performance do Andy Serkis é brilhante. Pois é, assim, eu acho que seria um pouco problemático ele ser indicado ao Oscar, porque, digamos assim, a gente tá vendo o crescimento dele em 3 filmes, sabe? Ele não tem uma transformação de verdade nesse filme aqui. Eu acho que a transformação dele nesse daqui é um pouco menos óbvia, assim. E tem outra coisa também, porque, assim, eles apresentam outras dimensões da relação dos personagens, como, por exemplo, a comunicação. Aqui nesse filme você tem, digamos assim, um macaco que só fala, você tem que usa linguagem de sinais, você tem que faz os dois. Você tem humanos que não falam, tipo assim, você tem esse lance diferente, que tem até um problema que eu acho no filme, assim, tem hora que tem uma pessoa que tá fazendo usando sinais, falando com uma pessoa que tá de costas, tá ligado? Tipo assim, e o cara responde, aí, cara, como é que pode isso? Mas você não sabe como o vírus funciona, né? O vírus, que é outro elemento que eles continuaram desenvolvendo nesse filme aqui. E aí a gente chega no meu grande problema que eu tive com esse filme. Porque assim, como eu falei, a minha expectativa toda girava em torno da guerra. Era pra isso que toda essa franquia estava apontando, não é? Foi pra isso que o segundo filme estava apontando. E não foi bem nisso que o terceiro filme se desenrolou, por causa desse elemento do vírus, que voltou a ser desenvolvido nesse filme. Eu não vou dar mais detalhes para não estragar, mas envolve o vírus e os humanos, só vou dizer isso. E por desenvolver isso, o elemento do confronto acabou meio que perdido ali no meio da história. Sim, há elementos de guerra ainda aqui, não tradicionais, assim, do combate mesmo. Mas ainda há o elemento de guerra, como campos de concentração, esse tipo de coisa. Mas a guerra, como eu esperava ter visto, não aconteceu porque essa nova trama foi desenvolvida. Ela não é ruim, de forma alguma. Na verdade, ela é intrigante e eu queria, na verdade, que ela tivesse sido previamente desenvolvida nos outros filmes. Eu acho que ela deveria ter ganhado mais força aqui. Mas, assim, é uma questão de expectativa, é uma coisa minha mesmo. Ela não é ruim, mas não era o que eu tava esperando. Não, pois é, assim, eu acho que esse filme, ele começa a transformar certas coisas em problemas, porque, assim, você tem muitas conveniências nesse filme. Sim. E essas conveniências acabam transformando certas coisas, como, por exemplo, esse lance do vírus. Parece uma coisa que só é colocada aqui do nada, ao invés de só dar continuidade. Uhum. Assim como, por exemplo, o Bad Ape. O Bad Ape, ele é meio que um alívio cômico. Só que parece que ele é só um personagem que só serve pra acontecer alguma coisa. Ele só serve pra levar pra algum lugar, ele só serve pra uma conveniência, pra pisar num lugar e achar alguma coisa, sabe? E, aliás, o Bad Ape foi um personagem que me surpreendeu um pouquinho, né? Ele interpretado pelo Steve Zahn. E, assim, eu até achei que ele fosse surgir como uma figura um pouco mais trágica, mas como você falou, ele é mais um alívio cômico, que eu achei
pouquinho desnecessário, mas no geral inofensivo. Vamos lá, Gil, qual a tua nota? Não, pois é, cara. Assim, pelo menos esse filme não entra na regra da maldição da trilogia, né? De ser um filme um terceiro filme ser ruim. Mas é um filme ainda sofrido, assim, cara. Sabe, ele ele tem muito esse problema da conveniência, ele tem muito esse problema de os personagens não tá vendo o que tá acontecendo de verdade. Então, assim, eu vou dar um 7, porque o filme, cara, ainda tem interpretações incríveis, assim, e efeitos visuais também. Tipo, é aquele blockbuster que a gente queria que tivesse mais, sabe? Aquele espetáculo do cinema mesmo. Então vai ser 7. Eu vou ser um pouquinho mais generosa. Eu vou dar 8,5. Eu acho que esse filme, em termos técnicos, ele é impecável. Em termos da direção, Michael Giacchino, uma das melhores trilhas sonoras que ele fez nos últimos anos. E assim, é mais a questão... Eu só não dou uma nota mais alta por causa... Infelizmente, eu caí na questão da minha... Eu fui vítima da minha própria expectativa. Não é? Eu queria uma coisa que o filme não me entregou, não é? Mas aí é uma coisa minha mesmo. Mas se você é fã da trilogia, com certeza é um filme que merece ser visto nos cinemas. E filmão, galera. Esse mês não é por nada não, com algumas exceções. Transformers. Esse mês até que tá muito bom de cinema, viu? Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de curtir e de se inscrever para continuar nos acompanhando. Deixa aqui nos comentários o que você achou de Planeta dos Macacos: A Guerra, se você já teve a oportunidade de conferir. Não se esqueçam de acompanhar a gente nas nossas redes sociais e, é claro, cinemaginando.com para mais notícias, matérias e curiosidades da sétima arte. Tchau, tchau!